Vamos conseguir com a nossa reportagem? Vamos demais. Falar das consequências da chuva que estão durando ainda até agora. O tempo parecia que ia ficar mais amistoso. Quase saiu um sol, mas foi só um... Ah, te peguei. Maju Arruda Leite, o que a gente tem de novidades? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. 139 mil casas ainda estão sem luz aqui na cidade de São Paulo, quase 24 horas depois daquele vendaval, tempestade, enfim, rajadas de vento que chegaram a 90 quilômetros por hora nessa segunda-feira. Muitas pessoas já há quase 24 horas sem energia. E um dos reflexos mais impressionantes dessa chuva de ontem é um prédio residencial que fica na Avenida Angélica, em Higienópolis. A fachada desse prédio chama muito a atenção de quem passa ali na rua, porque pelo menos 20 vidros, 20 janelas, né, de vidro ficaram completamente destruídas, estilhaçadas pela força do vento. Então, a gente tem pelo menos 7 apartamentos sem vidros. Alguns moradores colocaram até saco de lixo para a casa ter algum tipo de proteção. E esse prédio ele tem 10 andares com 2 apartamentos por andar. É um prédio construído entre 1963 e 1968. Eu entrei em um desses apartamentos onde o Antônio mora, no 9º andar, e ele conta como que foi no momento em que tudo aconteceu. Ele que teve o vidro completamente estilhaçado ontem por conta dessa ventania. Vamos ouvir. Estávamos aqui nessa mesa trabalhando, eu e mais o meu amigo, e a gente começou realmente o barulho dos vidros batendo, estava muito forte, e a chuva a gente vendo que estava ficando cada vez mais pesada. Aí a gente tomou a decisão, vamos sair daqui, porque né, já tinha voado um vidro aqui uma vez, e eu falei assim, pode ser que aconteça de novo. E foi o tempo da gente sair daqui, e os vidros estilhaçaram tudo de uma vez, como se fosse uma bomba mesmo. Então foi aqui na sala e na cozinha, deu aquele barulho mesmo de explosão, assim, as portas bateram, deve ter um certo balançar assim, do prédio, porque foi tudo muito rápido e muito forte. Aí a gente viu que tinha dado uma acalmada, aí a gente tentou voltar, até para tirar o computador, o equipamento estava na mesa, e aí a gente ouviu a nossa vizinha já estava mais, mais apavorada, a gente foi tentar dar um suporte lá para ela, e aí foi a hora que a gente foi tentando acalmar, trouxemos ele aqui para o hall, que é mais protegido, e foi assim que a gente foi tentando entender o que estava acontecendo, para começar até a ver como ia limpar, o que fazer primeiro. Mas aí, com o tempo, a gente foi se acalmando e meio que começando a tirar as coisas para poder começar a organizar. E a gente está agora aqui na sala do 9º andar, e agora a sala está vazia, algumas coisas já estão ali separadas. Como que a sua sala ficou ontem, depois desse vidro todo quebrado por aqui? Como os estilhaços, eles tanto vão para fora quanto para dentro, assim, né? Então, alguns estilhaços cortaram o sofá que eu tenho aqui, né? As plantas que eu tenho, muitas plantas acabaram caindo para o chão. Então, espalhou terra, espalhou vidro para todo lado, assim, uma coisa que estava na parede voou, então foi uma cena. Tinha um pedaço de livros da minha vizinha que eu era para aqui dentro de casa, porque realmente foi uma coisa assustadora. E você sabe dizer quantas janelas sofreram? Prédios, eu não sei. Aqui do nosso prédio aqui, essa fachada da rua Novo Horizonte, praticamente todos se salvaram, acho que 2 ou 3 apartamentos que não quebraram nada, mas todos os nossos vizinhos tiveram problemas. E os que estão do lado do Pacaembu, do Vale do Pacaembu, que é mais para lá, tiveram prejuízos mais fortes, como janelas arrancadas, né, e sujeira para todo o caso. Os quartos parece que tinham dado um respingo assim, de pedaço de folha e galho, porque foi tudo muito... Essa sensação de explosão mesmo. E agora, como vocês vão fazer sem janela aqui na sala? Agora é correr, porque tá fazendo muito frio, né? E a gente está correndo para poder fazer orçamento, ver com a imobiliária, poder repor os vidros o mais rápido possível. É isso, a destruição foi bem grande em várias regiões, tanto no centro de São Paulo, mas de acordo com a prefeitura, as piores ocorrências foram nas regiões da Lapa e Sé. Ainda de acordo com a prefeitura de São Paulo, 140 árvores caíram aqui na capital paulista. O impacto também foi grande na Grande São Paulo. Agora a gente tem 171
mil clientes em toda a região metropolitana sem luz. A cidade da região metropolitana mais atingida nesse momento é Cajamar, com 7 mil casas, depois Santana de Parnaíba, com 5 mil clientes sem luz, e por fim Osasco, com 4 mil casas ainda sem energia, quase 24 horas desde essa chuva forte que caiu ontem aqui em São Paulo, na região metropolitana. Volto com vocês. E qual que é a previsão para restabelecimento, Maju? O que a Enel está trazendo de informação, de previsão para o pessoal que está ainda sem energia, há 24 horas sem luz? A Enel disse que está com mais de 120 equipes nas ruas trabalhando desde ontem, assim também como a Prefeitura de São Paulo, e a expectativa é que todo mundo esteja com a energia de volta até o fim do dia de hoje. É isso que a gente vai acompanhar e seguir monitorando esse trabalho da Enel e se realmente essa energia vai voltar. Ou seja, na melhor das hipóteses, a Enel está admitindo que talvez o pessoal fique 30 horas sem luz. Até o fim do dia Obrigado, de hoje, Maju. Valeu, Maju. Até mais. O que é totalmente inaceitável, né, gente? Pelo amor de Deus. 24, 30 horas sem energia. Tudo bem, choveu pra caramba. Mas e a pronta resposta? Mas, Joel, há quanto tempo Cadê chove? a pronta resposta? Há quanto tempo venta? Mesma coisa do ano passado, mais ou menos nessa época. Passou um vento que lambeu também São Paulo, lembra? Teve gente que ficou mais de uma semana sem energia. Eu acho foi que em novembro. Novembro, isso que eu ia falar. Teve um feriado em novembro aí. Então... Eu tava voltando do feriado, eu me lembro que tava um caos a cidade. Todo período, não é todo ano. Todo período de chuva é essa mesma discussão. As pessoas indignadas com o poder ou a falta do poder de resposta da Enel, gente tendo que ficar 24, 30, 48 horas sem energia. Isso é totalmente inaceitável, sabe? É inconcebível. Sabe por quê? Porque a gente não tem opção. Esse é o problema. Falta de opção leva a essa incompetência toda que nós estamos vendo. Eu odeio ficar copiando exemplos de fora do Brasil. Mas há algumas coisas que não tem como você não comparar. Eu me lembro quando você me falou da casa do seu irmão, quando ele morava na Alemanha, que ele tinha algumas opções. Ou a opção A, a empresa A, ou a opção B, a empresa B, ou talvez a opção C, o serviço público fornecendo energia. Né? Com uma concorrência dessa, não tem como dar errado. É um correndo para ficar cada vez melhor e atender cada vez melhor, porque ele sabe que se não agir desse jeito, você vai para o outro. É igual telefonia hoje no Brasil. Você pode optar pela Claro, pela TIM, pela Vivo, pela qualquer companhia aí. A concorrência leva a esse tipo de coisa, leva a esse tipo de estruturação. E nesse tipo de serviço não tem. Você morre na mão de um só. E o um só, ele sabe que ele pode continuar desse jeito aí, que nada vai mudar para ele. Não. Ele está amparado no contrato. E dependendo da situação, se você pensar hoje em romper o contrato e colocar uma outra empresa, vai ficar pior. Pode ficar pior. O que falta é você planejar a longo prazo. Olha, ficar só na mão de uma empresa não dá. Eu preciso de outra. Eu não consigo trocar de imediato uma pela outra. Mas eu posso, daqui a 5, 10 anos talvez, colocar mais de uma empresa como opção. Acho que a gente tem que trabalhar para isso. Na vida da gente não é diferente. Tudo que você tem só uma opção é ruim para todo mundo. É ruim para a empresa que não melhora, é ruim para o cliente que tem esse serviço cômodo oferecido pela empresa, porque é cômodo para ela isso aí. Sim. Não é? Vai ficar do jeito que está aí eternamente se a gente não pensar desse jeito. E aí tem um agravante que os ouvintes estão comentando aqui, a exemplo do Valmir, que é o seguinte: a pressão de água já está reduzida pela Sabesp, né? Desde ontem, às 7 da noite, a Sabesp está reduzindo a pressão mais cedo, então tem muita caixa d'água que está enchendo. 7 da noite. Não, 10 horas o período total. Isso, por 10 horas. Sim. É que antes era mais perto das 10, era entre 9 e 10 da noite, né? Então, não está enchendo a caixa de muita gente. E o nosso ouvinte do Jaguaré está dizendo que até o posto de saúde está sem água e sem luz. Sem luz desde ontem à tarde no temporal. Aí a bomba para de funcionar, a caixa d'água não enche. Então tem posto de saúde no Jaguaré que está parado porque não tem o que fazer e a energia não volta. E se não volta, não enche a caixa d'água e vira todo aquele problema. Não é possível que não tem gerador num lugar desse. Pô, pelo jeito, é inacreditável. Gente, um gerador vagabundo, não precisa ser um gerador top, não. Um gerador de R$5.000, você toca uma bomba d'água. Uma bomba d'água, pelo menos, para encher a caixa,
pelo menos para você colocar algumas poucas lâmpadas, funcionar um computador aqui, outro acolá. Aí já é um outro problema também. Não é possível que um centro de atendimento fique 100% dependente da Enel, né? Depender da Enel, você sabe muito bem onde você vai parar hoje. Pô, pelo amor de Deus.